Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: começou o momento do Brasileirão asterisco. Você vai entender o que eu quero dizer. É aquele momento em que você de fato não sabe qual a colocação dos times no campeonato. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real. Tudo que você quer de informação estatística do Brasileirão tem de graça, você não paga nem para baixar nem para usar no app do Flash Score. Primeiro comentário, clica no link, vai para sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. Tô gravando esse vídeo depois da 16ª rodada do Brasileirão, que teve jogos bem interessantes, né, na rodada de quarta-feira, e que também teve jogos adiados. Foram 3 jogos adiados, e adiados por uma situação que a gente tem visto acontecer há pelo menos 3 anos, que é a CBF não separar datas para uma coisa básica, que é separar datas para a repescagem da Copa Sul-Americana. Então, nesta rodada 16, nós tivemos Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, Vasco e Bahia adiados, porque Atlético, Grêmio, Vasco e Bahia jogaram pela repescagem da Sul-Americana. Algo que já está no calendário do futebol sul-americano há 3 anos, e há 3 anos a CBF não separa a data, não para o Campeonato Brasileiro por conta dessa repescagem. Fica torcendo para nenhum brasileiro ficar em terceiro da Libertadores e nenhum brasileiro ficar em segundo da Sul-Americana, porque se isso acontecer, tem brasileiro na repescagem. E isso já tinha acontecido assim na rodada 14, que também a gente teve jogos adiados por esse motivo, e aí aumentando ainda mais o bolo de jogos adiados, que deixam o Campeonato Brasileiro uma bagunça. E por que uma bagunça? Porque hoje, de fato, a gente não sabe, por exemplo, quem de fato é o líder do campeonato na rodada 16. E isso é o que eu chamo de Brasileirão, o momento Brasileirão asterisco. Porque tudo lá, quase toda a tabela tem um asterisco, quase toda a tabela tem uma observação de time que tem jogo a menos. E aí, nessa rodada de quarta-feira, que a gente teve a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 2-1 de virada, a vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino por 2-1 de virada, e o empate do Cruzeiro com o Corinthians na Neoquímica Arena, 0-0, deixou a tabela do Brasileirão desse jeito. Essa é a tabela do Brasileirão neste momento, na manhã de quinta-feira, quando eu estou gravando esse vídeo. O Cruzeiro tem 34 pontos, aparece na liderança do campeonato, com 16 jogos disputados. O Flamengo aparece na vice-liderança do Brasileirão, com 33 pontos, com 15 jogos disputados. E o Palmeiras aparece na terceira posição do campeonato, com 29 pontos acumulados e 14 jogos disputados. Aí você pergunta, quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Nessa tabela aqui. Ele é o Cruzeiro. Mas poderia perfeitamente ser o Flamengo e poderia perfeitamente ser o Palmeiras. Então a gente tem dificuldade de saber quem é o líder do Campeonato Brasileiro de verdade. Quem aparece em primeiro neste momento é o Cruzeiro. Tá lá. Agora, poderia ser o Flamengo se o Flamengo empatar ou ganhar o seu jogo atrasado que falta. Poderia ser o Palmeiras se o Palmeiras ganhar os 2 jogos atrasados que faltam. E se o Flamengo perder o seu jogo atrasado. Então, é aquela situação que fica muito difícil você saber quem de fato é o líder do Campeonato Brasileiro. A TNT Esportes sempre coloca ao fim da rodada
essa arte aqui, que diz líder por rodada do Brasileirão. Isso daqui é a situação deste momento, com os jogos atrasados, tendo o asterisco. Só que, quando os times pagarem os jogos atrasados, talvez a TNT Sports tenha que refazer essa arte. Por que refazer essa arte? Porque o Cruzeiro assumiu a liderança do campeonato na rodada 14. Inclusive, eu fiz vídeo aqui falando sobre isso pelo o impacto do Cruzeiro aparecer na ponta da tabela depois de tudo que o Cruzeiro passou nos últimos anos. E lá eu pontuei. O Cruzeiro é líder, mas se o Flamengo ganhar o jogo atrasado dele contra o Sport na Ilha do Retiro, o Flamengo seria o líder. Então, nas rodadas 14 e 15, que o Cruzeiro liderou, se o Flamengo ganhar do Sport, o Flamengo, na prática, vai ter sido líder. E se o Flamengo empatar com o Sport no jogo atrasado, na rodada 16, o Flamengo vai ser o líder. Então pode ser que essa arte aqui tenha que ser modificada. Pode ser que essa arte na rodada 14, em vez do símbolo do Cruzeiro, tenha que aparecer como na rodada 14 e 15. Em vez do símbolo do Cruzeiro, tem que aparecer o símbolo do Flamengo. E na rodada 16, em vez do símbolo do Cruzeiro, pode ter que aparecer o símbolo do Flamengo, se o Flamengo empatar ou ganhar o jogo atrasado contra o Sport, ou o símbolo do Palmeiras, se o Flamengo perder o jogo atrasado e o Palmeiras ganhar os seus 2 jogos atrasados. Então passa a ser aquela situação de Brasileirão asterisco. Brasileirão com asterisco. Porque tudo que você vê na tabela aqui pode não ser muito bem isso. O Botafogo também tem 14 jogos. O Botafogo pode ir a 31. E aí ele subiria da quinta para terceira ou quarta posição, dependendo do que o Palmeiras faça também. O Mirassol, que jogou na rodada, tem 24 pontos e também tem 2 jogos a menos. O Fluminense também tem 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro também tem 2 jogos a menos. Então, assim, é muito jogo a menos para você entender realmente qual é a real situação da tabela. Dentro da zona de rebaixamento, o Juventude tem 13 jogos. É verdade, joga nesta quinta contra o São Paulo, recebe o São Paulo. Vai para o 14º jogo. Então o Juventude hoje está dentro da zona de rebaixamento, mas pode ser que não esteja, porque ele tem 2 jogos a menos do que a rodada normal. Tem um jogo a menos do que o Santos e tem, nesse momento, um jogo a menos do que o Vasco. Todos esses times que estão atrás do Vitória têm jogo a menos. Alguns 2 e alguns 1. O Fortaleza, vice-lanterna, tem 2 jogos a menos que o Vitória, que é o 15º. Então fica difícil a gente perceber qual é, de fato, a real colocação dos times na tabela. Por quê? Porque chegamos na fase que chega todo ano do Brasileirão com asterisco. E aí tem um ponto. A gente cai de novo sobre o calendário, que agora o presidente da CBF, Samir Chaldi, promete no ano que vem os estaduais terem apenas 11 datas, que vai ser um problema com relação ao Campeonato Paulista, porque acho que os outros campeonatos têm condição de diminuir de 16 para 11. O Campeonato Carioca já promete que já será assim. Agora, o Campeonato Paulista já tem inclusive contrato de TV vendido. Então, como é que você vai, campeonato já vendido, já negociado, com TVs e com equipe, com veículos de mídia, você diminuir 5 datas assim? Então, por quê? Para o ano que vem, você diminuindo 5 datas, você consegue melhorar essa situação. Você pode, por exemplo, respeitar as 2 datas da repescagem da Sul-Americana, que não vai mudar. Você pode passar a respeitar mais datas FIFA. E lembrando que no ano que vem, 2026, o campeonato vai parar de novo
por conta da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Copa do Mundo de Seleções. Então, agora, é inacreditável que a CBF, pelo terceiro ano seguido, ignore as datas de repescagem da Copa Sul-Americana. Então, para o ano que vem, melhorando, tirando essas 5 datas de estadual, tem que ver o que vai acontecer com o Campeonato Paulista, vai melhorar um pouco. Vamos ver se a CBF vai usar essas 5 datas para respeitar a data da Copa Sul-Americana. A pausa para a Copa do Mundo de Clubes evitou, né? Adiou um jogo de Flamengo e Botafogo, e a volta da Copa do Mundo de Clubes adiou um jogo a mais de Palmeiras e de Fluminense, que avançaram até umas quartas e o outro a semifinal. Então tá essa situação de asterisco na tabela. E aí a gente fica se perguntando, o que vai acontecer se, no caso, Flamengo, Palmeiras e Fluminense forem, 2 desses 3 forem até as finais de Copa do Brasil e Libertadores e Sul-Americana? O que vai acontecer, por exemplo, se Flamengo e Palmeiras decidirem a Libertadores? Eles estão em lado diferente da chave. Podem avançar e decidir a Libertadores. E aí eles vão usar todos os meios de semana disponíveis para a Libertadores. Se por um acaso Flamengo e Palmeiras chegarem à decisão da Copa do Brasil, ou Flamengo ou Palmeiras e Fluminense chegarem à decisão da Copa do Brasil, e se o Fluminense chegar à decisão da Sul-Americana, o que vai acontecer com a CBF? Ela não vai acabar o campeonato. Ela não vai acabar o futebol brasileiro em 2024, em 2025. Porque o campeonato está previsto para acabar dia 21 de dezembro, mas considerando que todas as datas, considerando que todos os jogos sejam cumpridos. Se Flamengo, Fluminense e Palmeiras chegarem nas decisões da competição sul-americana que estão disputando, e 2 desses 3 chegarem à decisão da Copa do Brasil, vai ser impossível terminar o calendário na data prevista, 21 de dezembro, a menos que você faça jogo no meio da data FIFA. E aí eu acho difícil esses clubes aceitarem. O Flamengo, no meio da data FIFA, cede muitos jogadores, o Palmeiras também. Então, principalmente se eles estiverem disputando coisas grandes. Se estiverem disputando briga pelo título, eu duvido que Flamengo e Palmeiras aceitem entrar em campo no meio da data FIFA, completamente desfalcados. Então, assim, mais uma vez, a CBF se coloca numa situação de ter que rezar para clube brasileiro ser eliminado de Copa do Brasil e de competição sul-americana para ela poder terminar o Campeonato Brasileiro. O fruto disso é a situação de calendário, de em 2025 Campeonato Estadual ainda ter 16 datas, e fruto de não respeitar uma coisa que está aí no calendário há 3 temporadas, que é a repescagem da Sul-Americana. Quando aconteceu a primeira vez, dava até para entender a CBF, porque quando a Conmebol inventou a repescagem da Sul-Americana, o calendário dos países já estavam divulgados. Aí a CBF reclamou, meu calendário já está divulgado e a Conmebol criou 2 datas. Tinha razão a CBF. Só que isso já está no 3º ano. E nos 2 anos seguintes ela continuou não prevendo a data da repescagem da Sul-Americana. Então, tá aí a situação de que a CBF precisa rezar para clubes brasileiros serem eliminados para ela conseguir terminar o calendário dela, que já vai até 21 de dezembro. Ou seja, os jogadores vão entrar de férias 21 de dezembro, aí teriam que tirar 15 dias de férias. Os times que descansaram, que deram férias para os jogadores durante a pausa do Mundial. O que vai ser para Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo que jogaram o Mundial, não sei. Porque senão, 21 de dezembro, os jogadores entram de férias 22 de dezembro, eles voltam para a pré-temporada dia 21 de janeiro. Só que dia 21 de janeiro já vai ter jogo de campeonato estadual rolando. Então, mais uma situação. É o Brasileirão do asterisco na sua tela, mais uma vez. Coisa que a CBF
oferece para você. Quero te ouvir. O que você pensa disso? Como é que você acha? Quem você acha que de fato hoje é o líder do Campeonato Brasileiro? É Cruzeiro? É Flamengo? É Palmeiras? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para fazer o download do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.